Queridos irmãos, nós estamos nesta celebração, nesta noite, em que comemoramos o aniversário do nosso círculo de oração e bendizemos ao nome do Senhor, porque tudo é por Ele, é dele e é para Ele. Quer festejamos ou façamos qualquer outra coisa, nós fazemos para o Senhor e fazemos porque a sua poderosa mão está sobre nós para nos abençoar. Também, irmãos, nós começamos na quinta passada um estudo bíblico sobre liderança. Vou pedir que coloque o tema, por favor, do nosso estudo. A dinâmica da liderança eficaz. Nós queremos estudar princípios que estão na Bíblia, a palavra de Deus, sobre liderança. Princípios que podem ser aplicados por pessoas de qualquer nível cultural, de qualquer nível de inteligência, já que existe uma técnica para se medir a inteligência humana, e também por pessoas de qualquer nível ou classe social. Quando Deus se dirige à humanidade para instruí-los como ter uma vida bem-sucedida em todos os planos da sua vida, Deus o faz de uma maneira plenária. Para Deus não há acepção de pessoas. O caminho que Deus prepara para o ser humano seguir é um caminho acessível. A Bíblia diz que até mesmo a pessoa com um desenvolvimento mental deficiente andará por esse caminho e não errará. Para seguir os caminhos de Deus, não há necessidade da pessoa saber ler e escrever. Para seguir os caminhos de Deus, não há necessidade da pessoa ter uma saúde física e uma saúde mental completa. A Bíblia diz que até mesmo os loucos andarão por esse caminho, pelo caminho traçado por Deus, e não errarão. Isso inclui, obviamente, o caminho da salvação, mas inclui todos os demais caminhos e áreas da vida de uma pessoa. E então nós encontramos na Bíblia princípios relacionados com a liderança que podem ser aplicados, que podem ser entendidos por qualquer pessoa. Talvez para fazer um curso de pós-graduação em liderança ou um MBA em liderança, a pessoa precise de pré-requisitos. Senão até mesmo as escolas não vão aceitá-lo como aluno. Para fazer um simples doutorado, a pessoa precisa pelo menos saber 2 idiomas estrangeiros.
Para saber um simples mestrado, a pessoa precisa dominar pelo menos um idioma estrangeiro. Agora, para conhecer os princípios da palavra de Deus, que estão acima da graduação, da pós-graduação, do doutoramento, do pós-doutoramento, enfim, de todas os degraus das formações acadêmicas, o único requisito é um coração contrito. Glória a Deus! Onde houver um coração contrito, há espaço para que o saber de Deus, para que o conhecimento de Deus seja ali depositado. E essa pessoa, ela se portará no seu dia a dia, na sua vida, com uma sabedoria, com uma inteligência que está milhas adiante da sabedoria humana. E os princípios da palavra de Deus, irmãos, eles são princípios eternos. Eles não são princípios globais, porque está acima da globalização. Os princípios de Deus, eles são aplicados no céu. E são aplicados na terra. Os princípios humanos, eles são princípios globais. Porque eles são aplicados aqui na terra, independente da nacionalidade, das fronteiras geográficas. Os princípios humanos, eles estão acima das leis. As leis que porventura forem feitas contra os princípios humanos, elas são leis que violam os princípios humanos, porque os princípios humanos, eles são supra-legais. Agora, os princípios divinos, eles estão acima dos princípios humanos, porque eles vêm da mente de Cristo. Eles não foram resultado da antropologia, da sociologia, das relações humanas. Eles são princípios nascidos do saber de Deus. E nós temos acesso a esses princípios. Eles não estão escondidos, ocultos. Eles estão revelados na palavra. Grandes homens do passado, do tipo Moisés, Abraão, grandes figuras do passado, desejaram muito ter o que nós temos, a palavra de Deus, mas não tiveram. Morreram na expectativa, morreram na esperança. Eu quero que você olhe para a pessoa que está ao seu lado, aperte a mão dela e diga: você é um privilegiado, uma privilegiada de viver neste tempo. Dê parabéns para essa pessoa, meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns por você viver nesse tempo, meus parabéns. Glória a Deus. Aleluia. Nós vivemos, irmãos, no tempo em que você pode entender tudo.
você pode conhecer tudo. Não por causa da internet, da era do conhecimento, por causa do Espírito Santo que veio e remove as limitações para que nós entendamos a palavra. Por causa do Espírito Santo que veio e fez os escritores do Novo Testamento se lembrarem de tudo que ele falou, de tudo que ele fez, e escrever neste livro. Nós somos privilegiados. E nós podemos buscar na Bíblia Sagrada esse tesouro de conhecimentos, o saber, para o nosso ser, estar, falar, agir, reagir, comer, beber, assentar, levantar, enfim, nós adquirimos sabedoria pela palavra de Deus. Irmãos, o mundo passa por uma grande crise de liderança. Eu não precisaria nem falar isso, porque todos nós trabalhamos em empresas e sobre nós existem vários líderes. Todos nós vivemos em uma comunidade ou em comunidades que são administradas por administradores públicos, prefeitos, vereadores, secretários, gerentes, governadores, deputados, senadores, ministros, generais, sargentos, cabos, pessoas que estão em liderança. Então eu nem precisaria falar que nós vivemos uma crise de liderança. É só ir em uma escola, em uma universidade, em uma igreja e em tantas outros ambientes que rapidamente nós vamos notar que existe uma crise de liderança. Não que não tenha pessoas com um crachá presidente, gerente, líder, cabo, sargento, tenente, general, pastor, bispo, ou bispo, fica melhor, né? Bispo. Não que não tenhamos toda essa gama de pessoas que ostentam títulos, credenciais, carimbo, portarias, força. Porém, a liderança bíblica é uma liderança com um estilo e uma proposta diferente. Glória a Deus. Nós poderíamos olhar para o líder maior, que é Jesus, e olhamos para ele. Mas nesses estudos que nós vamos fazer, nós vamos olhar para um homem cuja profissão, contextualizando-a para os dias de hoje, podemos dizer que ele era garçom. Para deixar um pouco mais, melhorar um pouco mais, nós podemos dizer que ele era uma espécie de um mordomo, que é um garçom, porque ele cuidava da área de alimentação de um rei.
podemos dizer que ele era o chefe dos garçons. Quando você vai em alguns restaurantes, tem todos aqueles garçons e tem aquele outro. Todos os garçons estão com uma roupa assim. E tem aquele outro que está de roupa preta. Ele é o chefe. Ele não está servindo ninguém, mas ele está olhando o que os outros estão fazendo. Ele pergunta, está indo tudo bem aí? A comida está gostosa? Você quer alguma coisa adicional? Este homem que nós começamos na quinta-feira passada, olhar a história dele, ele é um homem que aparece no papel de copeiro. Ele era copeiro. Copeiro de um rei. E ele, como copeiro, ele conseguiu uma posição de grande importância. E ele passou não somente a ter a responsabilidade de proteger o rei do envenenamento, mas ele se tornou de tanta confiança do rei, que, além de copeiro, ele passou a funcionar como uma espécie de conselheiro do rei. Meus amados irmãos, que coisa maravilhosa! Porque nós começamos a pensar em Neemias só depois que ele estava lá como governador, reconstruindo o muro, reconstruindo a cidade. Porém, antes, ele, nessa posição, ele não era um príncipe, ele não vinha de uma nobreza, ele era apenas um garçom. E ele conseguiu esse grau de confiança do rei. Irmãos, esse negócio de inteligência divina é uma coisa fantástica. Os irmãos lembram daquela mocinha que foi levada como escrava? E ela foi trabalhar na casa de um general sírio, aquele general leproso, e ela passou a ser uma mocinha de confiança da esposa do general, da senhora do general. Meus amados irmãos, essa é a proposta. Para ser líder, você não precisa ser o dono da empresa, ser o presidente da empresa, ser o presidente da igreja, ser o diretor da escola, nem mesmo ser o dono da empresa. Para ser líder, você precisa ter a sabedoria divina e aplicar essa sabedoria divina em todas as relações que você for levar a efeito. Há um tipo de liderança que honra a Deus. Há um tipo de liderança que edifica as pessoas, leva as pessoas ao crescimento, leva as pessoas à motivação. E há um outro tipo de liderança que deprime as pessoas, que deixa as pessoas adoentadas, com problemas no estômago, com alergias, com problemas emocionais. Algumas evoluem esse quadro e entram em depressão profunda, e é só verificar as estatísticas do Instituto de Seguro Social, o INSS,
para verificar o número de pessoas que se tornaram deprimidas por problemas no trabalho e estão afastadas por causa da depressão, do mal do pânico, causados por lideranças que esmagam as pessoas, que oprimem as pessoas, que sufocam as pessoas. Agora, a liderança, segundo a palavra de Deus, é uma liderança que edifica as pessoas. É uma liderança de resultados. Não é uma liderança imposta pelo medo. É uma liderança dinâmica e eficaz por si mesma. Glória a Deus. Agora, meus amados irmãos, vamos ser absolutamente claros. Nós estamos na igreja, nós estamos aqui muitas vezes até durante a semana, nós conhecemos a Bíblia, nós conhecemos as histórias de muitos homens e mulheres da Bíblia que conseguiram êxito em seus intentos, porém, nós corremos o risco de olhar os modelos de liderança do mundo. Aqueles que se destacaram nos esportes, aqueles que se destacaram nos negócios, aqueles que se destacaram nas artes, aqueles que se destacaram em estudos científicos, muitos deles nossos professores, muitos deles palestrantes, autores de livros científicos, livros que são adotados nas escolas, nas universidades, nas academias, e nós corremos o risco de olhar para esses modelos do mundo, modelos de liderança cujo ponto forte é a força, é o abuso de poder, é a manipulação psicológica. Talvez nós que trabalhamos em empresas já tenhamos sido chamados, convocados pelas nossas empresas para assistir palestras sobre liderança, onde esses líderes, cujo ponto forte de suas lideranças foi o abuso de poder, a manipulação das pessoas, e esses são colocados em cátedras para nos falar: você tem que ser um líder assim. O modelo de liderança que honra a Deus, que edifica as pessoas, que motiva as pessoas a atingirem a estatura projetada por Deus para elas, é o modelo de liderança segundo a palavra de Deus. Se você está procurando um modelo de liderança que leve você à excelência na liderança, como mãe, como pai, como gerente, como chefe, ou até mesmo liderando, quem sabe, um grupo de amigos, um grupo de irmãos em prol de
você vai encontrar na palavra de Deus. E nós vamos ter um enfoque especial neste livro e na história deste homem, Neemias, que foi de copeiro a governador. Nós vamos estudar e aprender. E é bíblico. Estudar a biografia, a vida, o comportamento dos homens e das mulheres que alcançaram todas as promessas. Nesses estudos que nós vamos fazer, nós vamos estudar também um pouco de organização do tempo, que é uma das coisas que nós lutamos para organizar o nosso tempo, para organizar essas 24 horas do dia, de maneira tal que alcancemos corações sábios. O próprio Moisés falou: Senhor, ensina-me a organizar o meu dia de uma maneira tal que eu alcance coração sábio. Amém, irmãos? Ou como a palavra de Deus tem tudo. E nós temos a Bíblia, irmãos, como esta fonte inesgotável de sabedoria. E como falei para os irmãos, os princípios bíblicos, eles podem ser aplicados em qualquer área. Pode ser aplicado na sua casa, pode ser aplicado no serviço militar, pode ser aplicado no serviço público, pode ser aplicado nos negócios, enfim. E uma coisa muito importante, uma liderança bem-sucedida, ela não depende de sorte. Uma liderança bem-sucedida não depende dos ventos estarem soprando a favor. Uma liderança bem-sucedida não depende da abundância de recursos. Eu gostaria, mas eu não tenho recursos para isso. Nós vamos estudar isso. Porque Neemias, não apenas como copeiro, mas como estrangeiro, ele não tinha o direito de ter bens. Ele não tinha o direito de ter riquezas, de ter propriedades no nome dele. Os irmãos lembram de Abraão? Quando Sara morreu, ele precisava sepultar Sara, apesar dele ter dinheiro, porque ele tinha a bênção de Deus, mas ele não podia ter propriedade. Ele não tinha um pedaço de terra para enterrar, uma data, um pedacinho de terra para enterrar a sua esposa, Sara. Neemias, ele não tinha o direito de ter bens, de ter propriedade, e esse homem precisava realizar uma obra que ia custar alguns milhões de dólares. Então, meus amados irmãos, uma liderança bem-sucedida, ela não depende de tudo estar soprando a favor. Ela não depende da pessoa sofrer ou não sofrer críticas, oposição, críticas injustas. Porque a Bíblia diz: se você é esbofeteado quando você erra, normal, errou. Na verdade, a Bíblia diz: se você é esbofeteado quando você está fazendo o bem, dê glória a Deus. Então, meus amados irmãos, e o que é preciso para ter uma liderança bem-sucedida? Nós podemos ir em um salmo.
que é o Salmo 78 e versículo 72. Salmo 78 e versículo 72. São dois requisitos para uma liderança bem-sucedida. Salmo 72. Não temos? Então vamos ler em uma outra tradução. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Salmo 78 e versículo 72. Salmo 78 e versículo 72. Assim os guiou, os apacentou, segundo a integridade do seu coração e a perícia de suas mãos. Dois requisitos são necessários. Algumas traduções dizem, segundo o conhecimento do seu coração. Dois requisitos são necessários. O primeiro, conhecimento. E o segundo, perícia, treinamento. Conhecimento e treinamento, perícia. É o que nós, nesta noite, irmãos, temos buscado isso, mas de uma maneira mais concentrada. Nós queremos ter o conhecimento da palavra, para que nós possamos aplicar este conhecimento naquilo que nós estivermos fazendo. No mundo moderno de hoje, irmãos, no mundo corporativo, notadamente, existem algumas palavras que parece que são palavras novas, como gerência. Nós não encontramos essa palavra na Bíblia, pelo menos eu não encontrei. Existem outras palavras do tipo governança corporativa. Os irmãos que trabalham em empresas sabem que as empresas, elas têm na sua estrutura organizacional o que é chamado de governança corporativa. É o modo como os dirigentes daquela empresa devem se portar na condução dos negócios, na transparência dos negócios, na sustentabilidade dos negócios, na ética dos negócios. São palavras do mundo corporativo. Agora, meus amados irmãos, quando nós vamos para a palavra de Deus, nós encontramos algo que está acima daquilo que é mais louvado no mundo corporativo, que é a governança corporativa. Como eu falei para os irmãos, transparência, ética, sustentabilidade, uma condução dos negócios, seja para o último lá da portaria, seja para o presidente daquela corporação, todos devem pautar por tais e tais modos. A palavra de Deus, meus amados irmãos, e agora de maneira especial, Neemias nos apresenta um exemplo de liderança.
tão dinâmico, tão eficaz, tão motivador, com tantos resultados, que nós podemos, como vamos fazer, vamos tomar o exemplo de Neemias como um caso para que nós possamos estudar. Ele planejou, ele organizou, ele motivou pessoas, ele treinou pessoas, ele despertou pessoas que não sabiam para fazerem o que inicialmente não tinham a perícia para fazer. E aquilo que muitos outros tinham tentado e não conseguiram, em um espaço de 52 dias, ele reconstruiu os muros da cidade de Jerusalém. E há um conjunto de orientações, irmãos, neste livro. E nós vamos estudar este livro como um manual para que nós aprendamos e apliquemos a dinâmica de uma liderança eficaz, uma liderança de resultados. Eu li de uma enquete em que se perguntou quais são as qualidades que se esperam de um líder. E eu vou colocar para os irmãos algumas respostas que foram dadas. Alguém que tenha a iniciativa de começar as coisas e mantê-las funcionando bem. Ou seja, começar, manter e ir até o fim. Porque muitas pessoas começam e não terminam. Param. Há quanto tempo você começou a fazer essa blusa? Ah, eu comecei a fazer essa blusa, minha filha era pequena. Há quanto tempo você começou a fazer esta casa? Ah, eu comecei a fazer esta casa quando eu casei. Mas está faltando aqui esse preguinho. Ah, eu deixo para hoje, para amanhã, para depois. Começar, manter e terminar. Vamos ver uma outra qualidade. Uma pessoa que não tem medo de se envolver. Uma pessoa que não tem medo de se comprometer. Uma pessoa que não fica em cima do muro. Ouve com a mente aberta, leva em conta o sentimento dos outros. Porque a liderança no estilo Jesus, ela não é uma liderança impositiva. Amém, irmãos? Vamos ver um outro. Alguém que acolhe bem as ideias dos outros e age com compreensão, até mesmo em relação às ideias mais malucas. Ouvir a todos, porque cada um tem a sua história, tem a sua experiência, tem a sua opinião. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há segurança. Eu faço os meus textos, mas qualquer pessoa que ler os meus textos
pode chegar e falar: olha, aqui você errou. E todos os que trabalham comigo sabem que podem fazer isso. Ah, mas foi o chefe que escreveu, então ninguém pode mexer, porque o homem pode ficar bravo. Não é isso? Não. Alguém que tem paciência para ouvir a todos. Cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua história. Alguém que acolhe bem as ideias dos outros e age com compreensão. Não estou falando de uma pessoa volúvel. Estou falando de uma pessoa que ouviu e ponderou e considerou e sopesou e decidiu. Amém, irmãos? Vamos ver uma outra sugestão de qualidades que se esperam de um líder. Alguém que faz aflorar o que as pessoas têm de melhor. Todas as pessoas têm um ponto muito positivo, não tem, irmãos? Tem algo que você faz que só você faz assim. Que é muito difícil encontrar alguém que faça melhor do que você. Não é verdade? O líder é alguém que vê os pontos positivos de uma pessoa e faz aflorar da corda. Ele faz aflorar o que as pessoas têm de melhor. Ele não está matando as pessoas. Ele está motivando as pessoas. Ele está fazendo com que as pessoas, aflorando aquilo que elas têm de melhor, elas possam, no conjunto, cooperar para que o grupo apresente um bom resultado. Vamos ver um outro. Uma pessoa com quem é fácil trabalhar de forma diligente, consciente. Alguém em que se pode confiar. Eu acho que a pior coisa é a gente ter um colega de trabalho, ou pior, um chefe, que a gente não confie. Ou que seja uma pessoa difícil de se trabalhar de forma diligente. Do tipo, você está querendo ser melhor do que eu? Você está querendo pegar o meu lugar? Irmãos, o que é maravilhoso é que a palavra de Deus nos livra desse tipo de comportamento psicológico e emocional. Amém, irmãos? Glória a Deus. Feliz daquele e daquela que tem um chefe que aplica os princípios da palavra de Deus no seu trabalho. Vamos ver um outro, se tiver. Uma pessoa que enfrenta qualquer situação, assume a responsabilidade e procura solução. Nós não precisamos saber tudo, nós não somos uma enciclopédia ambulante, nós não somos um Google ambulante, mas podemos encontrar a solução. E logo nós que temos o direito de buscar a Deus, é um direito que nós temos. Os irmãos já sabem disso, né? Já falei isso aqui várias vezes. Nós não somos obrigados a dar nenhuma resposta na hora. Nós temos o direito de buscar a Deus, de buscar a palavra de Deus. Pode ser a coisa mais simples. E eu já falei para os irmãos, não fiquem impressionados se alguém pressiona você, se alguém chantageia você, é agora ou nunca.
Ou você é agora, ou você fala agora. Não. É sim ou não agora. Não. Eu tenho o direito de pensar. Eu tenho o direito de buscar a palavra de Deus. Eu tenho o direito de orar. Eu tenho o direito de consultar o Espírito Santo. Então, mesmo que eu não saiba a resposta, a solução, mas eu vou assumir a responsabilidade e eu vou procurar a solução. Glória a Deus. Aleluia. Uma pessoa que enfrenta qualquer situação, porque não há nada impossível para aquele que foi tocado pelo Espírito Santo, para aquele que recebeu a revelação divina. Eu estou muito empolgado, irmãos, em fazer esse estudo com vocês. E eu já estou um pouco velhinho. Hoje eu tirei uma foto com mais 2 amigos. E quando olhei a foto, falei, mas eu sou esse velhinho aí da foto? Eu sou esse velhinho aí da foto? É incrível. Eu acho que está até aqui a foto. Porque foi o filho da Tilza que tirou. Eu falei, mas eu sou esse velhinho aí da foto? Depois eu vou mostrar para os irmãos. Temos mais ainda uma lâmina. Alguém que admite quando está errado. Essa é uma parte difícil. Admitir que está errado. Mas admitir para quem? Admitir para todos. Eu errei. Eu me equivoquei. Eu estou errado. Se for o caso, peço desculpas. Se for o caso, peço perdão. Alguém que admite quando está errado. E não só admite, toma providências para corrigir as falhas. Aprender da palavra de Deus é maravilhoso, irmãos. Aprender da palavra de Deus nos dá uma preparação superior. A preparação que é oferecida nas universidades, nas academias, nos cursos de especialização, nos cursos de pós-graduação. É por isso, pode colocar, por favor, o tema da nossa... pode deixar, volta esse mesmo. É por isso que aquele peixinho, ele é o líder. Estão vendo o peixinho ali? É o líder. Não porque quando ele nasceu, apareceu uma luz sobre ele e falou, agora você vai ser o líder. Não. Nós vimos e lemos no Salmo 78, versículo 72, que é preciso conhecimento e treinamento. Não podemos deixar de considerar que há pessoas que nascem com uma aptidão natural, uma aptidão maior para a liderança. Mas é possível, irmãos,
mesmo que nós não tenhamos a princípio nenhuma aptidão para a liderança, é possível por meio do conhecimento da palavra de Deus. É possível por meio da revelação do Espírito Santo, nós adquirimos um conhecimento tal que nos habilite a um estado de liderança com muita eficiência, com muita dinâmica. Não é liderança, mas pode se aplicar. Eu li a história de um homem, um rapaz que tinha muita dificuldade em matemática. Ele ia bem em todas as matérias, mas quando chegava a matemática, ele ia mal. E ele começou a estudar matemática. Eu vi esse testemunho do irmão dele. E ele começou a estudar matemática. E ele se tornou um dos principais físicos da NASA. Um homem que, a princípio, tinha dificuldade em matemática na escola. Isso significa que é preciso mais transpiração do que inspiração. Domingo passado eu fiz uma pergunta para várias moças que estavam aqui, irmãos. E irmãs, né? Parece que foi só irmãs. Só um rapazinho que foi submetido à mesma pergunta. A pergunta foi a seguinte: quantas horas você consegue ficar assentado estudando a Bíblia, matemática, química, física, literatura, direito, culinária? Quantas horas você consegue ficar assentado, estudando, fazendo um trabalho, desenvolvendo uma dissertação, desenvolvendo um texto? Quantas horas você consegue? Ou você é impaciente? Eu não consigo. É muito simples. O fruto do Espírito em nós produz paciência. Pelo poder do Espírito Santo, nós podemos ficar assentados 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, concentrados em um estudo da palavra de Deus, em um estudo de direito, de engenharia, de matemática, de gramática, seja do que for, de línguas estrangeiras, seja do que for. É muito mais transpiração do que inspiração. Então, meus amados irmãos, nós vamos estar concentrados na história de Neemias. O que esse homem fez para em 52 dias fazer o que pessoas não conseguiram em 50 anos, em 100 anos. O que ele fez? É o que nós vamos estudar de maneira pormenorizada. Amém, irmãos? Então, irmãos, é apenas uma introdução para os irmãos saberem a importância e a aplicação. A Bíblia é um livro para aplicação pessoal. A Bíblia é um livro para o presente. A Bíblia é um livro para você aplicar na sua vida hoje. O sucesso, o êxito não acontece por acaso.
Não é o cara ir 7 sextas-feiras em uma igreja e sair dali um sucesso. É uma construção, é uma edificação, é uma torre que você vai construir. E Jesus falou: olha, todo aquele que construir a sua torre sobre a rocha vai ter sucesso. Chova, faça sol. Venha vento forte ou tempestade. Construiu a sua torre, seu projeto de vida sobre a rocha, é sucesso. Todos os projetos que ruíram em qualquer área da vida é porque não foram construídos sobre a rocha. É preciso que os fundamentos estejam na rocha. A rocha é Jesus. E a rocha se revela por meio desta palavra. Se você construir os fundamentos do seu projeto sobre a rocha, não tem como não dar certo. E eu estou muito feliz, irmãos. Como eu falei para os irmãos, é uma oportunidade, independentemente da idade que alguém tenha, é uma oportunidade para rever os seus conceitos, para fazer uma reestruturação nos seus pensamentos, para fazer uma reengenharia no seu raciocínio ou na sua maneira de raciocinar. E a Bíblia diz, já falei várias vezes para os irmãos, que a Bíblia diz: não seja como a mula e o burro, ou o jumento, que não se deixam admoestar. A Bíblia diz: não seja burro. Vamos então, irmãos, aproveitar a palavra de Deus para desenvolver uma nova maneira de raciocinar. Ou como o apóstolo diz em Romanos capítulo 12: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Faça uma reengenharia no seu entendimento, no seu raciocínio, na sua maneira de formular juízos e conclusões. Uma renovação, uma restauração, uma reengenharia. E o que eu vou ganhar com isso? A Bíblia responde: você vai experimentar na sua vida a realidade da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Nós estamos falando para que você realize na prática, na vida cotidiana, no dia a dia, a vontade de Deus para as nossas vidas, o plano de Deus para as nossas vidas, que o apóstolo diz que é bom, agradável e perfeito. Agora, exige como pré-requisito que nós devemos ser transformados e devemos ter um entendimento. Estou falando psicologicamente, um entendimento renovado, um entendimento comprometido, um entendimento cujo modelo é a palavra de Deus. E o texto diz: se afaste das ideias do mundo, se desprenda do mundo, não se conforme com este mundo, não se molde aos modelos deste mundo, afaste-se deles, para que você possa ter essa mente
renovada, comprometida, transformada, e a partir daí você vai experimentar na prática, no seu dia a dia, a vontade de Deus para a sua vida, que é boa, perfeita e agradável. Eu quero orar com todos os irmãos. Por favor, curve a sua cabeça, pode ficar sentado mesmo. Ó Senhor, nós te agradecemos, sendo o Senhor o Criador dos céus e da terra, o Criador do gênero humano, tendo o Senhor colocado dentro de cada ser humano uma alma, uma estrutura emocional e psicológica, e o Senhor conhece a estrutura de todos os seres humanos, e conhece de maneira particular a estrutura emocional de cada um de nós, porque o Senhor não nos trata como um número, o Senhor não nos trata como uma média, o Senhor não nos trata como um dado estatístico, o Senhor nos trata individualmente como filhos. Cada um de nós, o Senhor nos trata individualmente. E nós queremos te agradecer pela tua palavra, que foi escrita, revelada e que foi preservada ao longo dos anos, preservada da destruição, preservada do fogo. E hoje nós podemos tomar em nossas mãos a tua palavra, olhar para a tua palavra, ler a tua palavra, entender a tua palavra. E sabemos que a tua palavra tem todo o poder para nos tornar pessoas completas, pessoas plenas. A tua palavra nos dá sabedoria. A tua palavra amplia a nossa capacidade espiritual e amplia também a nossa capacidade mental. A tua palavra é medicina. A tua palavra é saúde. A tua palavra nos tira do poço, do atoleiro. A tua palavra nos tira da perturbação, nos tira da depressão. A tua palavra nos tira da desilusão. A tua palavra nos tira do medo. A tua palavra reacende a nossa vontade de viver, a nossa capacidade de sonhar, a nossa capacidade de projetar, a nossa capacidade de querer, a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de perdoar. E nós estamos, Senhor, nesta noite, voltados para extrair da tua palavra tudo quanto possa aumentar a nossa capacidade administrativa, a nossa capacidade gerencial, a nossa capacidade de entender relações humanas, a nossa capacidade de entender o nosso próximo, a nossa capacidade de trabalhar com pessoas difíceis, com pessoas de temperamentos difíceis. Oh, aleluia! A capacidade para vencer. Obrigado, Senhor, porque nós temos este acesso à tua palavra. E de uma maneira especial, nós queremos repetir a oração do teu santo Filho Jesus Cristo, quando disse: Pai, graças te dou porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, mas revelastes aos pequeninos. Nós estamos fazendo das palavras de Jesus a nossa oração a ti, ó Pai, porque sabemos que muitas pessoas nesta cidade de Campinas e em tantos outros lugares
estão com as suas mentes fechadas para a tua palavra. Estão com os seus olhos escurecidos, cegos para a tua palavra. E o Senhor nos dá este privilégio. Nós queremos pedir que o Senhor nos dê a capacidade para que nós possamos compartilhar este privilégio com amigos, com irmãos, com colegas de trabalho, com familiares, com nossos chefes, com nossos patrões, com os nossos colaboradores, empregados. Queremos pedir que o Senhor nos dê esta capacidade de compartilhamento, para que nós não estejamos retendo isto que nós estamos recebendo de graça, mas assim como estamos recebendo de graça da tua parte, queremos de graça dar ao nosso próximo. Obrigado por cada pessoa que está aqui nesta noite. Nós queremos pedir que a tua bênção venha sobre cada família aqui representada nesta noite. Há famílias que estão precisando, Senhor, de reconciliação. E eu quero pedir, Senhor, que o Senhor levante este pai, esta mãe, essa irmã, esse irmão, esse tio, esse avô, esse bisavô. Que o Senhor levante com a autoridade de liderança para trazer a reconciliação, para implantar a paz na sua família, para implantar um novo tempo na sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. A Ele honra, glória e louvor para todos sempre. Amém. Amém.